as ações de despejo face à pandemia, como ficam? Bom, essa é uma dúvida muito recorrente, né, de muitos locadores e até advogados que militam nessa área a respeito das ações de despejo. Se pode o juiz conceder liminarmente o despejo em face, por exemplo, do inadimplemento do locatário. Bom, a Lei 8.245, ela prevê a possibilidade do juiz conceder liminarmente o despejo para alguns casos, como, por exemplo, no caso de inadimplemento do locatário, sendo que aquele contrato de locação está desprovido de garantia, ou porque ele realmente não tem garantia, ou porque a garantia já se exauriu ao longo do contrato de locação. Bom, nesse caso, o juiz pode, atendendo alguns pré-requisitos, conceder liminarmente essa ordem de desocupação do imóvel. Existe um projeto de lei, o 1179 de 2020, que já foi aprovado no Senado Federal e agora caminha para a Câmara dos Deputados, podendo então ser aprovado ou modificado seu texto e depois para a sanção ou veto do presidente da República. Esse projeto de lei, ele prevê justamente no seu artigo 9º que não se concederá a liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem, que é esse artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8.245, mas não são todos os casos que o juiz não poderá conceder a liminar. Existem 3 exceções que não se enquadram nesse dispositivo, que seria o caso de desocupação do imóvel alugado por temporada, por exemplo, o caso de falecimento do locatário, onde há uma invasão naquele imóvel, e para reparações urgentes, né, reformas, reparações urgentes nesse imóvel. Poderia sim o juiz conceder liminarmente esse despejo, essa ordem de desocupação. Mas esse projeto de lei, ele ainda não foi aprovado, ele ainda não está vigente, né? E seria aplicável para as ações de despejos interpostas a partir do dia 20 de março, caso ele venha a ser aprovado e passe então a viger essa redação. Todas as ações propostas a partir do dia 20 de março, né, o juiz estaria impedido de conceder essa liminar de despejo até o dia 30 de outubro. Bom, e uma dúvida surge quanto ao inadimplemento já pré-existente e que em nada tem a ver, não há nenhum nexo causal com a Covid-19. Por exemplo, um locatário que já estava inadimplente, né? Por exemplo, os meses de janeiro, fevereiro, março, e o locador agora se vê numa situação em que já estava inadimplente, agora com a pandemia continua e possivelmente piorará a situação. Então, ele se vê numa situação em que ele precisa propor essa ação de despejo para a desocupação daquele imóvel, a não ser que ele entre num acordo com o locatário para que o locatário entregue por livre e espontânea vontade as chaves do imóvel e ponha termo a esse contrato de locação. Não havendo esse acordo, essa autocomposição, o locador não tem outra alternativa para a retomada desse imóvel a não ser a ação de despejo. E essa ação de despejo pode sim ser proposta. O Poder Judiciário está com os prazos suspensos, mas estão trabalhando sim em cima dos processos. Inclusive, se houver algum pedido de tutela de urgência ou de evidência ou uma liminar, essa liminar vai ser efetivamente analisada, deferida ou indeferida. Nesse caso da pandemia, é um pouco improvável que os juízes concedam liminarmente esse tipo de ordem de despejo, já tendo em consideração esse projeto de lei que, apesar de não estar ainda vigendo, porque não foi aprovado pelas 2 casas legislativas e ainda não foi sancionado pelo presidente da República, mas acreditamos que ele vai ser aprovado conforme consta nesse texto que já saiu do Senado Federal e caminha para a Câmara dos Deputados. Porém, aqueles débitos que são anteriores à Covid, anteriores a essa pandemia, né, a atos do Poder Executivo determinando o fechamento de estabelecimentos, eu, na minha visão, acredito que essas liminares poderão sim ser concedidas
porque o nexo causal do inadimplemento em nada tem a ver com a pandemia. Então isso tem que ser ponderado também pelo Poder Judiciário na hora de conceder ou não essa liminar de despejo. Estamos numa situação difícil, delicada, onde tem que se olhar esse contrato de locação sob as duas óticas, né? Se esse inadimplemento se deu por culpa do locatário anterior a qualquer caso fortuito, força maior, qualquer fato imprevisível, ou se ele se originou realmente dessa pandemia. Então eu acho que isso tem que ser ponderado na hora de se conceder ou não alguma ordem, né, liminar ou